Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área, Botafogo 0, Palmeiras 1. Alguma surpresa? Algum alguma expectativa ainda? Acho que não, né? Título da live é 2000, da live não, título do vídeo é 2025 vai evaporando no Botafogo, porque é o que vai acontecendo desde o começo do ano. O botafoguense vê a temporada escorrendo pelas mãos por toda a omissão que a gente já falou de planejamento, do mínimo de organização, de coerência, coisas que passam longe do Botafogo em 2025. Botafogo esse que não sabe nem quem será seu dono, né? Está aí nesse impasse. Uma partida em que o Botafogo até jogou bem, boa parte dela, bem diferente do que vinha jogando nos últimos jogos. Fez um primeiro tempo ao menos digno de um time, né? Muito mais rápido, muito mais objetivo. Mas ele esbarra na falta de qualidade, né, gente? Isso a gente fala todos os dias aqui. Você até melhora a sua dinâmica, você até melhora a velocidade de jogo, você melhora a sua chegada no ataque. Mas infelizmente a gente possui atletas hoje no nosso elenco ofensivo que ou eles pensam ou eles correm. Essa é que é a verdade, né? Então, assim, a a expectativa do botafoguense para o restante dessa temporada, ela vai sendo minada e destruída a cada dia. O dia seguinte é sempre o pior do ano, porque ele vai ficando mais claro, né? Um planejamento ridículo que não existiu, uma omissão total, né? A gente tem buracos aí no elenco, a gente já cansou de falar isso, né? Sobre ponta direita, sobre todas as deficiências que a gente tem no elenco. E o Botafogo até fez um primeiro tempo decente, jogou melhor que o Palmeiras. Mas quando a bola caiu no pé de quem tinha que fazer gol, essa pessoa não fez o gol, gente. Porque não tem capacidade para isso, porque não tem brio para isso. No outro lado, pintou uma bola igualzinha, a mesma bola, do mesmo jeito, e foi rede, caixa, né? Aí no segundo tempo, o nosso excelentíssimo Cone treinador, ele resolve destruir o time, uma bagunça, um monte. A sensação que dá é que o Ancelotti, quando chega no segundo tempo de um jogo que ele tá perdendo, que o time não tá bem, ele olha pro banco e fala assim: chama todo mundo que é atacante, vamos enfiar os atacantes tudo em campo e seja o que Deus quiser, né? Ele tira de forma inacreditável o Alan, que fazia uma partida muito boa, muito boa, o guardião ali do sistema defensivo. Ele tira o Alan, bota o Danilo e, de brinde, ele coloca o Savarino. E aí, se a gente for olhar o primeiro tempo do Santi Rodrigues, talvez são os 45 minutos mais perto de um jogador de futebol que o Santi fez. Ele vinha jogando bem no primeiro tempo. Aí ele erra 2 ou 3 bolas em sequência no início do segundo tempo, que ele começa mal, e o treinador tira ele para colocar o Savarino. E aí tem muita gente que vai dizer: ah, não, Rafa, mas tinha que sair mesmo, porque ele tava já fazendo um monte de coisa errada, já tinha errado 3, 4 lances ali. E o Savarino, meus amigos? E o Savarino que sequer erra porque ele sequer tenta, porque ele sequer aparece, porque ele é um inútil, né? Isso é desde o começo do ano. Então eu até falava isso com o Rodrigo lá do cantinho, que irmão, eu prefiro que tentem dar uma sequência para um jogador que precisa de um mínimo de confiança e que vinha performando bem no primeiro tempo, do que colocar o Savarino, que a gente já sabe o que é, né? Quantas vezes eu vou ter que falar do Montoro, que quando não é enfiado aqui na esquerda como titular para sair marcando, agora foi colocado lá na ponta direita? Não tem visão, gente. O nosso treinador tá até dando umas travadas aí às vezes. Eu peço desculpa, porque eu já falei que eu tenho que providenciar um computador novo urgentemente. Mas assim, já cansei de falar aqui. Se a gente for parar para analisar a atuação individual do David Ancelotti como treinador do Botafogo nos últimos jogos, é assustador, gente. É assustador. Ele não tem reação, ele não enxerga o jogo.
né? Ele vai lá e tira o Santi Rodrigues, o Natan. Eu fico perguntando assim, cara, o que esperar de Natan Fernandes, gente? Eu já não espero nada do Matheus Martins, que até incomoda, faz um joguinho bom ali. O próprio Natan, ele até dá mais velocidade, mas é burro, gente. É um jogador extremamente burro, limitado. Esse Joaquim Correa é uma preguiça em pessoa e ontem de novo teve uma bola de frente pro gol e não consegue fazer o gol. O cara que veio da Europa, que era pra pegar e dar uma cavadinha no goleiro, brincando fazer um gol daquele ali. Ele até vira o pé e o Everton deixa o braço aqui, mas não pode perder um gol desse, cara. Sabe? Então assim, eu não tenho, mas aí eu vi gente falando do Barbosa, por exemplo. Não, porque o Barbosa, meu irmão, o Barbosa, ele tem crédito para mais 100 anos. Ele vem jogando sozinho naquela zaga alguns jogos, desde o começo do ano, eu acho. Ontem ele joga, além da zaga, tá sem o zagueiro, gente. Pra você ter noção, o nosso zagueiro que vem jogando, ele é o terceiro reserva da lateral esquerda, como bem citou o André até na live que eu tava assistindo pós-jogo dele ontem. Então, quando você identifica que o seu terceiro lateral esquerdo é o seu zagueiro titular nos 2 últimos jogos, é porque muita coisa tá errada. E que tem gente que nega ainda que tá errado, né? Então, aí eu vou falar do Barbosa, que tá jogando no lado direito, aliás, no lado esquerdo, que não é o lado dele. O Marçal é o parceiro dele no lado direito, que até vem quebrando um galho. E eu vou falar do Barbosa porque ele tentou sair numa bola, deu bote errado, o cara... Irmão, eu não tenho nem coragem de falar do cara. O cara foi um monstro no jogo passado. Quem tem que ser cobrado se chama John Textor, que fez esse time ridículo, mal montado, limitadíssimo no ataque. Gastou uma caralhada de dinheiro errado, muito errado, muito errado. Então, assim, eu já cansei de falar aqui, eu falei nas outras lives. Quem tem esperança de que o Botafogo vá figurar em alguma Copa, como a Copa do Brasil, tá muito enganado, gente. Tá muito enganado. Eu sinto lhe informar, vocês estão enganados. O Botafogo não tem a menor condição de ser campeão de nada esse ano, porque não tem nem direcionamento para isso. Nós temos um treinador que é totalmente passivo, que não enxerga o jogo, não enxerga o jogo. Ontem ele mostrou mais uma vez, já tinha mostrado no jogo passado que eu detonei ele porque ele teve uma atuação ridícula. Ontem de novo, o cara sai trocando uma caralhada de gente no ataque, como se isso fosse resolver alguma coisa. Tira o Alan do jogo que estava muito bem, o Botafogo começa a levar contra-ataque um atrás do outro. O camisa 17 do Botafogo, chamado Marlon Freitas, é proibido ele sair do time. É proibido. Né? Se ele queria colocar o Danilo, por que ele não deixou o Alan e o Danilo? Não, tem que deixar o Marlon Freitas, ele não pode sair. Savarino também, é um jogador que ele tem que estar ali protegido, porque ele é um craque, né? Ele tá jogando muito. Né? Então, cara, assim, eu volto a falar, tá aí o título do vídeo. 2025 vai evaporando no Botafogo, já evaporou. Se for perguntar pra mim, talvez eu até colocaria o título do vídeo como 2025 acabou para o Botafogo. Mas eu não posso também ser leviano de escrever uma coisa que é uma opinião minha, muito subjetiva, né? Mas é a minha opinião que o 2025 já acabou para o Botafogo. Mas tem gente que tem uma espécie de negação em relação a isso, né? Enquanto isso, os outros times que tem os melhores elencos aí do Brasil estão sobrando, estão, né? Que nem estão jogando muito bem, como o próprio Palmeiras ontem, que não merecia vencer esse jogo, mas quando chegou teve competência para vencer, ganhou o jogo. Assim como o time da Lagoa foi lá no Rio Grande do Sul e tocou 3 no Inter. Com um time mesclado ainda. Então, assim, se você parar para olhar quem entra no de reserva lá e quem entra aqui, o que eu vou falar? E aí até dava para competir, se você tivesse um treinador minimamente competitivo. O Abel ontem na coletiva dele, ele fala que
Não é suficiente montar times, não é só sobre contratar jogadores, é sobre fazer o time ter competitividade. Que eu falo isso muito tempo. Por que que o Arthur Jorge teve o sucesso que teve no Botafogo? Porque ele promovia a competitividade e quem não fosse assim, quem não tivesse comprometimento com isso, não jogava. Não jogava. O Joaquim Correa jamais ia jogar com o Arthur Jorge do jeito que ele joga, com a postura que ele tem. Então, assim, eu prometi que eu ia vir aqui nem me exaltar, sem exaltação, falando o básico, porque eu tô cansado também de ficar falando o básico, né? Eu já falei que a gente pode ficar gravando um vídeo em looping aqui, porque o Botafogo, ele é um looping nessa temporada. É um looping de coisas erradas, mal feitas, mal geridas, sem ambição, sem planejamento e sem qualidade técnica para tal. A gente tem um bando de jogadorzinho que joga na frente ali que, amigo, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E essa vai ser a temporada do Botafogo, eu já falei, o Carlos já falou, todo mundo aí já falou. É meio de tabela, gente. É meio de tabela, não adianta esperar nada de diferente, porque não vai acontecer nada diferente. É isso. A gente pretende fazer uma live essa semana. Estamos tentando alinhar, eu e o Carlos, que cada um fará pelo menos 2 vídeos durante a semana e uma live, né? Então espero que assim a gente consiga, né? Tá alimentando mais o canal aí, tá falando com vocês. A gente tá um pouco corrida nos últimos dias. Eu até participei 2 vezes com o André no Alô Comunidade, mas o universo aqui eu tinha feito só uma live no domingo, né? No sábado, aliás. Acho que foi sábado, já nem me recordo mais, mas tinha feito uma live semana passada. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, ativa aí o sininho para ver quando tem vídeo novo como esse. Se tiver interesse em colaborar mais ainda com o canal, vire membro do canal. Tem um clube de membros ali com 2 tipos de valores. Você participa lá do grupo de WhatsApp do Universo Botafogo. Tem uma proximidade maior com todo mundo aqui do canal. E é isso. Beleza, gente? Obrigado aí mais uma vez. Uma boa semana para todos nós e que o Botafogo saia do limbo, gente. Saia do limbo. Valeu, um abraço, um bom dia para todos.